Momento de reflexão. Meus irmãos, a graça e a paz, estamos iniciando mais um momento de reflexão. Hoje com o tema Vimos a Sua Glória e texto bíblico que encontra-se em João, capítulo 1 e o verso 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1, versículo 14. Agora faremos a leitura do texto proposto para hoje, intitulado Vimos a Sua Glória. E ele diz assim: O apóstolo João começa o seu evangelho com palavras que atravessam os séculos e tocam o coração de quem busca conhecer a verdade sobre Jesus Cristo. Depois de apresentar o Verbo que existia desde o princípio, que estava com Deus e que era Deus, ele escreve uma frase cheia de ternura e certeza. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa declaração não é apenas uma lembrança de um fato histórico. É um testemunho ocular de quem esteve próximo de Jesus, que caminhou com ele, ouviu as suas palavras e viu seus feitos. João não fala de uma glória distante, reservada apenas para o céu ou para o futuro. Ele fala de uma glória que se aproximou, que se fez homem, que habitou entre nós. A palavra grega usada para habitou remete a armou a sua tenda entre nós. Uma imagem que lembra a presença de Deus no meio do seu povo no deserto, mas agora de maneira definitiva e pessoal. Deus mesmo veio viver conosco como um de nós. Quando dizemos vimos a sua glória, não estamos falando apenas de brilho celestial ou de milagres impressionantes, embora estes também tenham revelado quem ele é. A glória de Jesus se manifestou em tudo o que ele era e fazia. Na autoridade com que ensinava, na compaixão com que acolhia os pecadores, na fidelidade em cumprir a vontade do Pai, na santidade da sua vida e, de maneira suprema, na glória e na ressurreição. Era a glória do unigênito do Pai, uma glória que não se impõe pela força, mas que se revela na graça e na verdade. João destaca ainda que ele é cheio de graça e de verdade. A graça é o favor imerecido de Deus que nos salva, que nos acolhe, que nos transforma. A verdade é a realidade plena de Deus, que nos liberta de mentiras e enganos. Em Jesus, estas duas coisas se encontram perfeitamente. Ele não veio condenar o mundo, mas salvá-lo com amor. Não veio esconder a verdade, mas revelá-la em sua inteireza. Hoje, tal como os discípulos, também nós somos chamados a ver a sua glória, não com os olhos físicos, mas com os olhos da fé. Ao abrirmos a palavra de Deus, ao participarmos da comunhão com os irmãos, ao sentirmos a sua presença em oração e ao vermos a sua obra em nossas vidas. A glória de Cristo não se apagou com a sua ascensão. Ela permanece viva na igreja, na sua palavra e no Espírito Santo que ele enviou.
Ver a sua glória significa reconhecer que Ele é o Senhor, que veio ao mundo para nos reconciliar com o Pai e que vale a pena entregar-lhe a nossa vida. Significa entender que, em cada detalhe da sua existência terrena, Jesus nos mostrou quem é Deus. Um Deus que é amor, que se aproxima, que salva e que cumpre as suas promessas. Que o testemunho de João se torne também o nosso testemunho. Que ao conhecermos mais de Jesus, possamos dizer com convicção: nós vimos a sua glória e ela transformou a nossa vida. Que Deus nos abençoe e que vejamos a sua glória. Agora faremos uma oração e oraremos assim: Pai Santo, agradecemos porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, revelando-nos a Tua glória em Cristo Jesus. Abre os nossos olhos da fé para que o vejamos claramente na Tua palavra e na Sua obra em nosso meio. Enche-nos do Seu Espírito para que, cheios de graça e de verdade, também nós possamos refletir a sua glória e levar este testemunho aos que nos rodeiam, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. E assim chegamos ao fim do momento de reflexão de hoje. Amanhã estaremos de volta com mais uma apresentação. Até lá, fique com o nosso abraço fraterno e ouça Vimos a Sua Glória. Até o próximo momento de reflexão. Paz. Glória do Senhor, cheio de graça e de verdade, a glória do Pai se revelou. Como unigênito Ele apareceu, mostrou o amor que o mundo não conheceu. E nós, com os olhos da fé, podemos ver a glória eterna em cada seu viver. Vimos a Sua glória, glória do Senhor, cheia de graça, cheia de amor. Vimos a Sua glória, do Pai unigênito, Deus conosco vive em Jesus Cristo. Não foi brilho só de luz ou de poder, mas amor que veio a nós se render. Não foi brilho só de luz ou de poder, mas amor que veio a nós se render. Vimos a Sua glória, glória do Senhor, cheia de graça, cheia de amor.
em Jesus Cristo.